Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a paz seja convosco. Mais uma noite, nós estamos aqui, nessa terça-feira, para trazermos uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Eu tenho as Escrituras abertas aqui em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 8 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, meu irmão, minha irmã, que o mesmo lugar que diz que a salvação não vem pelas obras, diz também que Deus preparou as boas obras para nós andarmos nela. O que nós podemos concluir? Que a evidência que uma pessoa é salva são as obras. As obras testificam para nós se somos salvos ou não. Lembra que Jesus disse a respeito dos falsos profetas?
Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que evidencia um profeta de Deus e um falso profeta são os frutos. Está escrito lá em Gálatas também a respeito do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, domínio próprio, fidelidade, bondade, por aí vai, mansidão. O fruto evidencia que a pessoa tem o Espírito Santo, é o fruto. Não tem como a pessoa produzir o fruto do Espírito Santo se ela não tiver o Espírito Santo. E se ela tem o Espírito Santo, ela vai produzir o fruto do Espírito. Assim também, a pessoa que é salva, as obras são evidência. Porque toda pessoa que creu no Evangelho, ela vai andar nas obras que Deus preparou para que ela andasse nelas, nas boas obras. Como está escrito aqui em Efésios 2:10, boas obras. Pois bem, primeiro a pessoa crê no Evangelho, depois ela pratica as boas obras. Infelizmente, muitas pessoas estão confiando nas suas obras para serem salvas. Existe um pensamento na mente de muitas pessoas religiosas, que são até pessoas boazinhas, bem intencionadas, vamos dizer assim, humanamente falando, sob a ótica humana, são bem intencionadas, são boazinhas, porém elas estão confiando nas obras. E o pensamento delas é o seguinte: eu vou praticar boas obras para mim ser salvo. Aí eu pergunto, e que adianta o sacrifício de Jesus na cruz? Se somos salvos por praticar boas obras? Não, nós somos salvos por acreditar no Evangelho, crer no Evangelho. Inclusive na quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos estar falando a respeito de acreditar. Acreditar no Evangelho. Nós vamos estar falando sobre isso na quinta-feira. Pois bem, as obras do cristão, as obras do salvo, ela tem que ser feita com amor. Veja que Jesus ele diz aqui para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 4, Jesus está dizendo: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Está vendo? Então, as nossas obras têm que ser feitas com amor. Por amor ao Senhor. Por amor. Então, o salvo, ele vai procurar, ou pelo menos vai ser tocado pelo Espírito Santo sobre essa necessidade de estar sempre no primeiro amor, de estar sempre praticando aquelas primeiras obras que são as melhores, porque são feitas com amor para o Senhor. As obras também, elas têm que ser perfeitas, elas não podem ser corruptas. Veja o que Jesus diz para a igreja em Sardes: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, as obras da igreja em Sardes, do pastor, do anjo, do povo lá de Sardes, não estavam perfeitas, íntegras, elas estavam corruptas. Então as nossas obras têm que ser perfeitas, elas têm que ser íntegras para Deus. Não pode ser uma obra com defeito. Veja que Jesus está dizendo aqui para Sardes que as obras deles não estavam perfeitas. Então o cristão, ele vai ter essa consciência. Olha, o que eu vou fazer para Deus tem que ser perfeito. Se você vai fazer uma oração para Deus, que essa obra seja com amor, essa oração seja por amor, seja perfeita. Se você vai ler a Bíblia, vai fazer qualquer trabalho para Jesus, vai para a igreja, tudo tem que ser perfeito, tem que ser com amor. Outra coisa, as obras devem ser numerosas, sempre mais do que as primeiras, como Jesus diz aqui para a igreja em Tiatira: eu conheço as tuas obras
e amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, ou seja, mais numerosas do que a primeira. Nós devemos querer fazer muitas obras para Deus, não para ser salvos, mas por amor, por amar Jesus e porque nós sabemos que Ele quer nos dar um grande galardão no céu. E as obras devem ser guardadas até que o Senhor venha, as obras dele. Ou seja, com perseverança, devemos perseverar nas boas obras, conforme Jesus diz aqui para a igreja em Tiatira também, no versículo 25 do capítulo 2. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Quando a pessoa vence? Quando ela crê no Evangelho. Aquele que tem a fé, que crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. A fé é a vitória que vence o mundo. E ele vai, depois de ser salvo, guardar, ou ela vai guardar, ele e ela, né? O salvo e a pessoa salva, vai guardar as obras do Senhor até o fim, até que ele venha. Depois leia o capítulo 2 e 3 de Apocalipse e conte quantas vezes Jesus diz: conheça as tuas obras. Jesus diz 7 vezes, 7. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Ele fala para todas as igrejas: conheça as tuas obras. E eu pergunto, será que Jesus conhece as minhas obras? Claro, né? Será que Jesus conhece as suas obras? Sim, conhece. Ele está atento a tudo. E saiba, meu irmão, minha irmã, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo em breve, em breve. Não vai demorar, não. Aqui em Romanos 14:10 diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos ou havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha aí, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo, ele vai acontecer depois do arrebatamento e antes da segunda vinda do Senhor para Israel. Em 1 Coríntios 3, 5 ao 15, veja o que está escrito, uma descrição também do que vai acontecer no tribunal de Cristo. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, são ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Olha aí, ó, cada um receberá o seu galardão. Galardão, meu irmão, é prêmio, é recompensa. Prêmio, recompensa, salário, galardão são recompensas. São sinônimos, quer dizer. São sinônimos. Então, segundo o seu trabalho, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Suas obras, vamos dizer assim. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque o dia do tribunal de Cristo, o dia do acerto de conta com o Senhor, é aquele tribunal onde nós compareceremos salvos, não para sermos condenados, mas para termos as nossas obras avaliadas e recebermos galardões, recompensas. A obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um.
Se a obra de alguém, que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Jesus, que bom saber disso, né? Eu vou terminar essa palavra lendo aqui em 1 Coríntios 15, o último versículo. Esse versículo é para guardar. Veja só, 1 Coríntios 15, 58. Depois que o apóstolo Paulo fala do arrebatamento, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deixe-me falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Existem muitos aspectos da obra de Deus. Segundo nós lemos, até lá em Romanos, uns são aqueles que enviam, outros os que são enviados para pregar o Evangelho. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, tem a sua vocação. Tem irmãos que vão e pregam, como eu. Eu vou no lugar que Deus manda e prego o Evangelho, onde Ele manda. Mas tem outros irmãos que não sentem o chamado para ir pregar o Evangelho, sair pelo mundo. Eles não sentem esse chamado. Mas eles trabalham no seu comércio, trabalham para outras pessoas, fazem o seu trabalho e desse trabalho eles tiram uma oferta e dão para os missionários. Eles estão enviando. Então, quando eles estão ali trabalhando ali de pedreiro ou de comerciante ou numa fábrica ou numa padaria, eles estão trabalhando para o Senhor também, porque daquele serviço vai sair uma oferta para o missionário. Então, é um trabalho. Então, se ele faz o melhor ali, aquilo ali é visto como uma obra para Deus. Aliás, ele tem que fazer o melhor, pensando, olha, eu estou trabalhando aqui, você que trabalha em qualquer serviço, você tem que pensar, eu estou trabalhando aqui para Jesus, para o Senhor Jesus Cristo, para a obra de Deus. Você que, de repente, tem irmãos que não trabalham, não têm dinheiro para dar oferta e nem podem ir pelo mundo pregar o Evangelho, mas eles oram, eles vivem uma vida de oração na presença de Deus por aqueles que vão pregar o Evangelho. É uma obra que estão fazendo para Deus também. Tudo que vamos fazer, nós temos que ser firmes, abundantes, temos que fazer com amor para o Senhor. Uma vez que nós recebemos a salvação, devemos andar nas boas obras. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe. Quinta-feira estaremos aqui novamente, se Jesus não voltar antes, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.